A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu estou aqui na hora do meu almoço. Vocês podem ver aí que o tempo é curto, tem que correr para fazer tudo. Logo mais à noite tem culto, então tem que ser tudo bem corrido. E eu recebi um desafio do Maurício para falar sobre o valor de uma alma para Jesus. E eu vou fazer uma relação aqui entre 3 textos da Bíblia Sagrada. E a gente vai falar um pouco sobre o valor de uma alma para Jesus. O primeiro texto que eu queria abordar é João, capítulo 3, 16. O segundo texto é Tiago, capítulo 5, versículo 20. E o terceiro texto se encontra em Marcos, capítulo 8, versículo 36. O primeiro diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago, capítulo 5, versículo 20. Marcos 8,36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Então a gente vai fazer uma relação sobre esses três capítulos da Bíblia Sagrada. E eu quero falar para vocês que para falar do amor de Deus é impossível não falar de pecado. É impossível não falar a respeito do que Ele fez por nós, porque Ele provou o seu amor através daquilo que a gente fez com Ele. Aí eu vou fazer uma relação para a gente poder compreender. No Jardim do Éden, Deus criou o homem do pó da terra, soprou nas narinas dele e ele se tornou uma alma vivente. E a partir desse momento o homem passou a ser uma pessoa que respira, que pensa, que fala, que anda, enfim, que tem atitudes. Deus, na sua infinita bondade, Ele deu para o homem, acho que a primeira coisa que fez a nossa vida tomar um significado diferente. E o que foi isso? O livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio que nós ganhamos no Jardim do Éden foi o que proporcionou a nós descobrirmos esse amor maravilhoso que Deus tem pela nossa alma, pela nossa vida. Como que foi isso? Bom, primeiro, Deus ele colocou uma ordem no Jardim do Éden. E a ordem era o seguinte, era o primeiro mandamento, era o mandamento único que existia no Jardim do Éden. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não vai comer, porque o dia que você comer, de certo você vai morrer. Foi esse o mandamento que Deus deu para Adão e Eva lá no jardim. Só que Eva quebrou esse mandamento junto com Adão. Ela comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e assim eles passaram a conhecer o bem e o mal. Então, Deus teve que expulsar eles do jardim. E o mais interessante é que alguma coisa aconteceu no meio dessa história que Deus não matou Adão e Eva. Era para ele ter matado, porque a Bíblia fala, de certo que se comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. Só que ele não matou. Ele substituiu a vida do homem pelo sacrifício de um animal. E ele fez isso quando fala no texto de Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 3, que diz que ele matou um animal e ele pegou as vestes daquele animal e cobriu Adão e Eva e tirou eles do Jardim do Éden. Então ele substituiu a morte de Adão e Eva pelo sacrifício de animais. E assim vai por todo o Velho Testamento. Você vai ver isso em Gênesis todo, você vai ver isso no Pentateuco inteiro, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, enfim. Todo o Pentateuco você vai ver falando a respeito do sacrifício de animais, como fazer o sacrifício, que tipo de sacrifício deveria ser feito, como deveria ser feito. Enfim, então a Bíblia ela vem rodeando ao redor do povo de Israel, tá? Contando a história do povo de Israel, contando a trajetória dessa nação que Deus escolheu para que pudesse trazer, enfim, um livramento para a terra, para que pudesse mostrar a verdade de Deus, para que pudesse nos fazer recordar do Jardim do Éden, aquilo que Deus criou para que a gente tivesse paz, para que a gente tivesse a vida eterna, enfim. Então, quando que entra a parte do amor? A parte do amor entra quando Jesus vai para a cruz do Calvário. É aí que entra a grande virada da situação. Porque lá no Jardim do Éden, como eu falei no começo, o homem perdeu a capacidade de estar no jardim, de estar na presença de Deus, porque ele conheceu o mal, porque ele conheceu aquilo que não pode estar na presença de Deus. Então, ao conhecer esse mal, ele foi expelido da presença de Deus, ele não pode mais habitar no jardim, ele não pode estar no céu, nas regiões celestiais. Então, a partir do momento que ele saiu, através do sacrifício
do animal, é como se ele tivesse recebido de Deus uma promessa de que ele enviaria alguém para se sacrificar pela humanidade, de que ele daria um jeito de mandar alguém para se sacrificar pela humanidade, e essa pessoa foi Jesus. E ele veio em forma de homem, ele nasceu de uma mulher, gerado pelo Espírito Santo, e ele viveu como nós, como qualquer um de nós, como um homem aqui na Terra, só que ele era o próprio Deus, o Espírito dele era o Espírito de Deus que estava encarnado em uma pessoa e estava vivendo aqui na Terra, enfim, como nós o conhecemos, e aí nós vamos conhecer a maravilha da Trindade, que é Jesus, Deus, Espírito Santo, que são essas três pessoas que se subdividem entre a criação, entre a palavra, aquele que executa, aquele que consola, enfim, aí já é um outro estudo falando a respeito da Trindade. Mas o grande amor de Jesus Cristo pela nossa alma foi que ele deu o seu único filho, ou seja, ele deu a si mesmo, ele se deu por nós aqui na terra, para que nós pudéssemos voltar para o céu. Aquele sacrifício que eu falei para vocês lá no começo, de certo deveriam ter morrido, é esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu uma vez só, para que nós pudéssemos voltar para o jardim, para se cumprir nele a maldição que estava sobre nós, pelo pecado que nós cometemos no jardim do Éden, ao quebrar o primeiro mandamento, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ali ele quebrou esse mandamento e o homem foi obrigado a viver aqui na terra, e até hoje nós estamos vivendo aqui na terra, esperando o momento da redenção. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, levou seus pecados sobre si, nossos pecados ele levou sobre ele, lá na cruz do Calvário, e agora nós temos plena redenção, nós podemos voltar para o Criador, nós podemos voltar para a presença de Deus. Só que lá no jardim do Éden era um mandamento, era só não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui nós temos 10, Deuteronômio fala disso, Levítico fala sobre isso, sobre os 10 mandamentos. Aqui nós temos 10 mandamentos. E além dos 10 mandamentos ainda tem inúmeras observações a respeito de como a gente deve se portar, de como a gente deve andar e o que a gente deve fazer para permanecer na presença de Deus. Então, o grande amor que ele teve por nós foi a cruz do Calvário, foi se dar em nosso lugar, quando nós não merecíamos. Nós havíamos pecados e merecíamos ir para o inferno, porque nós desobedecemos a palavra de Deus lá no jardim, mas ele se deu por nós. E o segundo texto que eu falei foi: sabe que aquele que fizer converter do erro o seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Isso significa que aquele que recebeu sobre si o sacrifício de Jesus e crê em Jesus, ele sabe que ele tem que pregar a Jesus, ele sabe que ele tem que levar o amor de Jesus, que ele tem que levar dentro do seu coração o mesmo sacrifício que Jesus fez e tornar sua vida um referencial daquilo que ele fez lá na cruz do Calvário por nós. Então ele deve pregar o Evangelho e cobrir uma multidão de pecados, ou seja, converter as almas que estão necessitando do amor de Deus, estão necessitando voltar para o Criador. E nisso se cumpre mais uma vez o grande amor de Deus, porque ele fez o sacrifício e ele nos usa para que nós sejamos canais para levar pessoas de volta ao Criador. E o último texto que eu falei é: pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. Então isso significa que ele não se preocupa em que nós apenas preguemos o Evangelho, que nós levamos as boas novas, mas ele se preocupa também com a nossa vida. Então ele se preocupa, ele se sacrificou por nós, ele se preocupa com as outras pessoas e ele se preocupa com a nossa vida, com a nossa alma. Ele tem a preocupação de que todos nós venhamos a se salvar, de que todos nós venhamos a voltar para a presença do Criador lá no Jardim do Éden. E isso é para mim, é para você. Prega o Evangelho, não se esqueça de falar de Jesus em todo tempo, onde você estiver, seja com palavras ou com atitudes, pregue o Evangelho. E se, como o texto diz de Marcos capítulo 8, 36, não esqueça que você precisa cuidar de você também, porque se você não cuidar de você, como é que você vai entrar no céu? Então mantenha a sua vida também no altar de Deus. Além de pregar o Evangelho, vigia, ora, leia a Bíblia, jejue na presença do Senhor. Não deixe o pecado entrar na sua casa. Eu costumo dizer que o pecado ele é como um cachorrinho sarnento na rua.
Você está sempre enxotando ele para fora. Você nunca deixa ele entrar dentro da sua casa. Mas por um descuido qualquer, às vezes por deixar a porta um pouco aberta, ou por você ter saído e não ter visto, ele entra na sua casa e ele faz uma bagunça total, ele sobe no seu sofá, ele bagunça a casa inteira. Aí demora tempo para você limpar de novo, para você passar aquele desinfetante, passar aquele perfume para a casa voltar a ficar perfumada de novo. Então vigia e ore para que você não perca tempo de ficar tendo que limpar a casa. Você não perca tempo em crises e mais crises na presença do Senhor. Então vigie e ora para que a sua vida seja um canal de bênção. Amém? Recebe essa palavra aí que é de Deus e sabe que Deus te ama. Ele se sacrificou na cruz do Calvário por você, quando nós nem merecíamos, mas Ele te ama. Amém?